Começar pelo fluxo de caixa. O fluxo de caixa, também chamado em inglês cash flow, refere-se a toda a movimentação de recursos, de dinheiro, que ocorre num período de tempo. Então, o fluxo de caixa é uma linha de tempo, onde você faz colocação de setas, que podem ser dispostas para cima ou para baixo. Setas para cima indicam entrada de dinheiro em caixa, e setas para baixo indicam saídas de dinheiro de caixa. Então, o fluxo de caixa pode ser do tipo outflow, quando tem saídas de caixa, como, por exemplo, um pagamento, um custo que um empresário faz, ou inflow, que seriam as entradas de caixa, qualquer receita ou recebimento que ocorre no fluxo de caixa de uma empresa, de uma organização. O exemplo apresentado a seguir é de um modelo de um fluxo de caixa, onde vocês podem observar que há uma linha do tempo, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro. E nessa linha do tempo há uma série de entradas e saídas de recursos de caixa. Por exemplo, dia 1º de janeiro houve uma entrada de R$1.000. No dia 5 de janeiro, uma saída de R$200. Dia 15 de janeiro, uma entrada de 100. 25 de janeiro, uma saída de 400. E no último dia, 31 de janeiro, uma saída de R$300. Então, sempre que nós temos uma seta para baixo, indica uma saída, um pagamento. E sempre que temos uma seta para cima, indica um recebimento. Cálculos com fluxo de caixa, eles devem ser feitos levando em consideração sempre a questão do valor do dinheiro no tempo. Como os valores estão em datas diferentes, o correto seria sempre atualizá-los, né? Trazer sempre esses valores para a data presente e depois fazer o somatório ou as diminuições devidas. Mas para um efeito didático, eu apresento para vocês, nesse slide, um exemplo de fluxo de caixa, onde a questão da correção do dinheiro no tempo está sendo ignorada, só para facilitar a visualização do que é um fluxo de caixa. Então, no dia 1º de janeiro, há um ingresso de R$1.000, uma entrada de caixa. No dia 5 de janeiro, uma saída de 200. Dia 15 de janeiro, uma entrada de 100. Dia 25 de janeiro, uma saída de 400. E dia 31 de janeiro, uma saída de 300. O resultado dessas somas e diminuições está exposto aqui em cima. Ó. Comecei com 1.000, saiu 200, entrou 100, diminuiu 400, diminuiu 300. Fechou o saldo final de R$200. O diagrama de fluxo de caixa, ele sempre, como a gente trabalha com a questão do valor do dinheiro no tempo, é importante lembrar que dentro do diagrama também entra a questão da taxa de juros, que é a taxa que vai fazer a atualização dos valores no tempo. Então, a taxa de juros é sempre indicada por um valor percentual. Então, veja um exemplo que eu coloco para vocês. Na compra de uma TV, com preço à vista de R$1.000, você paga com um cheque pré-datado para 30 dias no valor de R$1.100. Então, para calcular a taxa de juros que a loja cobrou, é só fazer a diferença entre o que você pagou, 1.100, menos o preço à vista da TV. Os juros serão de R$100. Nunca confunda taxa de juros com juros. Juros é um valor financeiro, no caso aqui do exercício, R$100. Taxa de juros é uma porcentagem, um percentual do valor que você pagou. Então, verificamos que se você pagou R$100 de juros no preço à vista de 1.000, a taxa de juros é 100 dividido por 1.000, ou 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 10%. Como a taxa de juros é sempre expressa numa unidade de tempo e o período da transação comercial foi de um mês, então pode-se dizer que a taxa de juros foi de 10% ao mês. Então eu coloco isso exatamente aqui. Ó. O período é mês e ela está na taxa de 10% ao mês. Toda taxa de juros tem que ser expressa numa unidade de tempo. Então, eu coloco alguns exemplos. Ela pode ser expressa, por exemplo, ao ano, ó, como 12% ao ano. Pode estar ao semestre, 8% ao semestre. Pode estar ao bimestre, 3% ao bimestre. Pode estar ao dia, 0,2% ao dia. O mais comum é sempre a taxa vir expressa numa forma percentual, mas não é errado eu escrevê-la na forma unitária. Por exemplo, 12% ao ano, eu poderia escrever 0,12 ao ano, que seria a mesma coisa que 12% ao ano. Lembre-se que 0,12 é igual a 12 sobre 100, que é igual a 0,12. Então, são três formas diferentes de falar a mesma coisa. Posso falar 12%, 0,12 ou 12 sobre 100. Nas outras taxas, a mesma coisa. 8% ao semestre, 0,08 ao semestre. 3% ao bimestre, 0,03 ao bimestre. E assim por diante. Aqui eu apresento uma charge para vocês. O boneco fala assim na charge: por que o juros está sempre no plural?
perguntar não ofende, né? Por que o juros está sempre no plural? Então isso é uma questão que é bastante relevante, porque sempre quando se fala de taxa de juros, é algo que sempre persegue o brasileiro, porque o brasileiro, a maioria da população brasileira está endividada, né? Então tem que existir uma preocupação com a taxa de juros, porque ela faz o crescimento da sua dívida crescer numa velocidade ou mais rápida ou menor. Depende da taxa que está sendo empregada e do regime de capitalização utilizado. Se for por juro simples, ela cresce mais lentamente. Se for por juro composto, ela cresce mais rapidamente. Então vamos iniciar os nossos estudos de matemática financeira com a questão do juro simples. Então o juro é a remuneração do capital a uma taxa I durante um certo tempo. No regime de juros simples, os juros de cada período são calculados apenas sobre o capital inicial, o valor principal que você investiu no início da aplicação. O resultado dos juros que você tem a cada mês, por exemplo, numa aplicação financeira, sobre esses juros não incidem novos juros. Então, os juros ficam sempre sendo calculados sobre o valor inicial que você aplicou. Então, nos juros simples, eles não são capitalizados, não rendem juros, isto é, não há juros sobre juros. Isso só ocorre nos juros compostos. Então, aqui vemos um sujeito típico brasileiro que está muito endividado. Então, ele não tem muita organização nas suas finanças pessoais e ele está caindo na armadilha dos juros. Por quê? Porque ele está entrando aqui no cartão de crédito, está pagando as suas contas e em cima dele tem um percentual, é o percentual da taxa de juros, que corrói boa parte da sua renda em virtude de um mau planejamento financeiro. Uma dica que eu deixo a vocês é sempre planejem, sempre façam um planejamento financeiro antes de efetuar algum gasto. Perguntem, aquele gasto é realmente necessário? Se for necessário, você não pode pagar à vista, pode esperar mais um pouco. Se você for pagar a prazo, em prestações, sempre haverá juros. Então tome cuidado com as suas compras, faça um planejamento financeiro prévio. Um exemplo de cálculo de juros simples está apresentado na tabela a seguir. Então vamos imaginar que no início de um ano, um aplicador tinha R$1.000 e ele fez uma aplicação financeira que rende 8% ao ano. Essa é a taxa de juros. No final de um ano, ele vai ganhar R$80 de juros. Aplicou 1.000. 8% de 1.000, R$80. No final do ano, ele terá o acumulado, que a gente chama também de montante ou valor futuro, de R$1.080. No ano seguinte, ele parte o ano com R$1.080. Mas como o cálculo é de juros simples, o percentual da taxa só é aplicado sobre o valor que ele aplicou inicialmente, sobre os R$1.000 e não sobre o 1.080. Então ele continuou ganhando R$80 de juros. Como ele tinha 1.080 e ganhou mais 80, ao final do segundo ano ele terá R$1.160. Começando o terceiro ano com 1.160, ele ganha mais R$80 de juros, que é 8% sobre o capital aplicado inicialmente. Ele terá ao final do ano R$1.240, 1.060 mais 80. No quarto e último ano, ele parte de 1.240, ganha mais 80% de juros, R$80 de juros, perdão, e vai ter o acumulado de R$1.320. Então verifiquem que os juros, ele se mantém constante aqui na aplicação. Sempre você ganha R$80, que é 8% de 1.000 do capital inicialmente investido. Então a apresentação gráfica do juros simples, ela mostra o seguinte, ela tem um crescimento linear, ele cresce linearmente. Diferente, por exemplo, dos juros compostos, que nós iremos estudar em uma aula futura, que cresce exponencialmente. Ele tem uma velocidade de crescimento mais rápida, que não é linear, é exponencial. Então, aqui aparecem os anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e aqui o valor do montante, né? O valor futuro no eixo Y. Veja que a linha do tempo ela cresce e o valor dos juros vão crescendo e acumulando sobre o capital inicialmente investido. Fórmula do juros simples. Como é que a gente pode fazer cálculos com juros simples? Então tem uma fórmula bastante simples. Ó. Juros é igual o capital investido vezes a taxa vezes o período de tempo em que o capital ficar aplicado. Um cuidado que tem que ser sempre na hora de fazer um cálculo algébrico é que a taxa de juros, que é expressa numa unidade de tempo, por exemplo, meses ou anos, ela tem que estar sempre na mesma unidade de tempo do período. Então, se você tem uma taxa em anos, o tempo, o n da equação, também tem que estar em anos. Se a tua taxa está em mês, o n da equação também tem que estar em mês. Eu não posso misturar um cálculo
onde eu coloque a taxa em anos e o período em meses, por exemplo, ou a taxa em dias e o período em bimestres. Não haveria sentido fazer um cálculo misturando tempos diferentes. Então, sempre taxa e tempo na mesma unidade de tempo. Então, veja aqui algum exemplo. Ó. Se eu tenho a taxa de 15% ao ano, o período tem que estar em anos, 3 anos. Se a taxa está em mês, 2% ao mês, o período tem que estar em meses. Então, são cuidados simples que têm que existir sempre antes da realização de um cálculo algébrico. A fórmula do montante por juros simples, para eu descobrir o valor futuro, é apresentada aqui para vocês. Montante é igual o capital inicialmente investido mais os juros que você calculou com a fórmula anterior. Então, montante é a soma do capital com os juros. Esse é o resultado do montante, ou o valor futuro. Então, vamos ver um exemplo de cálculo aqui com juros simples. Foram aplicados R$1.000 pelo prazo de 4 anos. Esse 1.000, o que é? É o C, é o capital aplicado inicialmente. E o prazo é de 4 anos. O que é esse prazo aqui? É o N da fórmula. Há uma taxa de juros simples de 8% ao ano. Isso é o I. É a parte da taxa que é o I. Calcule o saldo final ao final de 4 anos. O que eu teria no final de 4 anos? Primeiro, aplica-se a fórmula dos juros. Juros é R$1.000 vezes 8%, 0,08. Numa equação algébrica, a gente sempre escreve a taxa na forma unitária, vezes 4. Dará como resposta os juros de R$320. Para calcular o montante, o valor futuro, o saldo no final do ano, do primeiro ano, seria os R$1.000 que você investiu, o C, mais os juros de 320, resultando no valor futuro de R$1.320. Coloco agora alguns exemplos resolvidos para que vocês visualizem a questão do juros simples. Se R$3.000, capital inicial, forem aplicados por 5 meses, o N, a taxa de juros simples de 4% ao mês, esse é o I, determine, letra A, os juros recebidos. Então, os dados do problema foram extraídos, estão aqui, transformei a taxa percentual numa taxa unitária para poder utilizar na fórmula algébrica, aplico a fórmula dos juros, 3.000 vezes 0,04 vezes 5, os juros formados foram de R$600 e o montante, com a outra fórmula do juros simples, é o capital que eu apliquei inicialmente, o 3.000, acrescido dos juros que eu acabei de calcular. Montante, R$3.600. Então, segundo problema. Uma quantia de R$2.000, capital inicial, foi aplicada por 7 meses, N, a uma taxa anual de juros simples de 24% ao ano. Vejam que aqui existe um problema. O período está em meses e a taxa está em anos. Então, algum cálculo algébrico prévio eu tenho que fazer antes de utilizar a fórmula dos juros. O que eu posso fazer aqui? A taxa que está em ano eu posso transformar para mês. Como o regime de capitalização é juros simples, eu posso dividir essa taxa de um ano, que tem 12 meses, posso dividir a taxa por 12, que eu terei como resultado uma taxa mensal. 24 dividido por 12 é igual a 2% ao mês. Lembro que esse cálculo de taxa proporcional, que é resultado de uma divisão, só pode ser feito no regime de juros simples. No regime de juro composto, isso é extremamente proibido, não é permitido fazer esse tipo de divisão. Sempre vai se optar, no regime de juro composto, a transformação do prazo, nunca da taxa. Aplicando a fórmula algébrica, teríamos o seguinte: juros é igual a capital vezes a taxa vezes o período. O capital é 2.000, a taxa nova agora é 2% ao mês e o período 7 meses. Os juros, R$280. Na segunda equação, para achar o montante, nós vemos que o montante é 2.000 e os juros calculados 280. O montante deu o valor de R$2.280. Terceiro problema. Foram aplicados R$5.000, capital inicial, por 20 dias, o período, a uma taxa de 9% ao mês. Isso é o I. Novamente, temos um outro problema aqui. A taxa está em meses e o período em dias. Temos que fazer uma transformação. Nesse exercício, em vez de mudar a taxa, eu vou mudar o período. Vejo que o capital é 5.000. O tempo que estava em 20 dias, eu vou passar para meses. Como é que eu passo 20 dias para meses? É só pegar 20 e dividir por 30. Um mês tem 30 dias. Então, eu terei essa fração aqui. Ó. Esse aqui é o período de 20 dias transformado para meses. E a taxa, 9% ao mês. Vou colocar no problema da fórmula dos juros,
vou ter 5.000 é o capital inicial, 9%, escrevo 0,09 na forma unitária, 20 sobre 30 é o resultado do N, do tempo. Resposta, R$ 300 de juros. Aplico na segunda equação, na equação do montante, que é o capital de R$ 5.000, mais R$ 300 de juros, vou formar um montante de R$ 5.300. Mais um problema. Foram aplicados R$ 3.000 a juros simples, isso é o capital, por 10 dias, isso é o N, a taxa de juros de 7% ao mês, isso é o I. Então os dados estão expostos aqui. Como novamente eu tenho a taxa em meses e o período em dias, vou fazer a conversão do prazo e passar ele para meses. 10 dias é 10 sobre 30 meses. Aplicando a primeira fórmula dos juros, capital 3.000, taxa 7%, 0,07, vezes o tempo, que é 10 sobre 30. Os juros formados de R$ 70. Agora eu utilizo a segunda equação, a equação do montante, capital mais juros. Vou chegar à resposta de R$ 3.000 aplicados inicialmente, mais R$ 70 de juros, formou um montante de R$ 3.070. Quinto problema. Um capital de R$ 500, capital, aplicado durante 1 ano e meio, tempo, a juros simples, rendeu R$ 180. Agora eu já estou dando o valor dos juros. Quero saber qual é a taxa. Qual é a taxa mensal? Então, vou aplicar na equação dos juros simples. Juros, 180, igual capital, 500, vezes o I, é a taxa, vezes o N. Vejam que o N foi dado em anos, 1,5 anos. Mas a pergunta é, qual é a taxa mensal? Então, eu tenho que transformar o período para meses. 1 ano e meio é a mesma coisa que 18 meses. 1 ano tem 12 meses, meio ano tem 6 meses. 12 mais 6, 18 meses. Então, coloco 18 na equação. Isolando o I nessa equação, vou ter como resposta 0,02. Multiplique por 100 para a taxa ficar na forma percentual. Você terá como resposta 2% ao mês. Sexta questão. Um computador vale R$ 2.300 à vista, preço inicial. Comprei com um cheque pré-datado no valor de R$ 2.507 para 30 dias. Qual será a taxa mensal de juros cobrada pela loja? É um problema bem parecido. Então eu coloco aqui, posso fazer dois cálculos. O cálculo do montante, onde eu boto no valor do montante o preço final do computador, 2.507. O capital, o valor inicial, 2.300. Mais os juros, que eu quero descobrir, que isolando na equação dá R$ 207. Jogo na segunda equação, a equação dos juros, para eu poder achar a taxa. Então, juros, 207, que eu calculei com a equação anterior, igual 2.300, é o capital, vezes o I, que eu quero descobrir, vezes o N. 30 dias é um mês. Como eu quero a taxa mensal, o N é um mês. Fazendo a resolução algébrica, isolando o I, vou ter como resposta 0,09, multiplique por 100, você vai ter como resposta taxa de 9% ao mês. Sétimo problema. Um capital de R$ 500 aplicado por 1 ano e meio. Novamente aqui eu tenho 18 meses. A juros simples rendeu R$ 180. Qual é a taxa de juros mensal? Por isso eu transformei o prazo para meses. Se fosse perguntado qual é a taxa diária, eu transformava esse prazo para dias. Se fosse a taxa bimestral, transformava o prazo para bimestre. Então não é sempre que eu transformo para mês. Observe a pergunta do problema. Se pede a taxa mensal, passe o prazo para mês. Se pede a taxa bimestral, passe o prazo para bimestre. Então, extraindo os dados do problema aqui em cima, colocando na equação do montante, nós temos 550 do capital, mais 180 de juros, o montante de R$ 730. O juros, então, calculados seriam 180, que é os juros, igual a R$ 500, que é o capital inicial, vezes I, vezes o tempo. O tempo aqui, no caso, 18 meses. A taxa encontrada, 0,02, multiplique por 100, 2% ao mês. O último problema que mostra sobre fluxo de caixa, um exemplo bastante simples. No primeiro dia de um mês, o saldo era de R$ 4.200. Calcule o saldo do fluxo de caixa no dia 30, no último dia do mês. Sabendo-se que no dia 5, paguei 1.100. Então, começa com 4.200, paguei 1.100, diminui 1.100. Pagou 1.100 de condomínio.
No dia 10, pagou 850 de água e luz. Então, menos 850. No dia 15, recebi 500. Mais 500. Recebeu por serviço de consultoria. No dia 25, gastei 1.200 no supermercado. Então, menos 1.200. E no dia 30, R$1.000 foi gasto em obras. Então, menos 1.000. A resolução desses valores, dessas somas e diminuições, fecha no resultado de R$550. Esse é um fluxo de caixa, não levando em consideração a questão do valor do dinheiro no tempo. Em aulas futuras, nós vamos aprender a fazer esse cálculo, levando em consideração taxas de juros e a questão do valor do dinheiro no tempo. Mas, por enquanto, para vocês terem uma noção do que é um fluxo de caixa, é apresentado, então, esse cálculo, não levando em consideração a questão do valor do dinheiro no tempo. Esse slide mostra a comparação entre os juros simples e compostos. Vejam que R$1.000 aplicados a uma taxa de 15% ao ano, num lado a juros simples e no outro lado a juros compostos, mostra a seguinte diferença. Ó. Em um ano, o montante por juros simples dá 1.150, idêntico aos juros compostos. Em 10 anos, forma 2.500 nos juros simples e 4.046 nos juros compostos. Em 50 anos, vai gerar 8.500 nos juros simples e R$1.083.000 nos juros compostos. Só para vocês olharem a diferença, como o crescimento dos juros compostos é mais acelerado do que o dos juros simples. Para finalizar, eu gostaria de passar algumas questões para vocês. Os juros simples são aqueles calculados unicamente sobre o capital inicial, diferentemente do que acontece com os valores dos juros compostos que serão objetos de uma aula futura. Em juros simples, pode-se dividir uma taxa de juros. Eu posso fazer essa divisão. Isso é chamado de taxa proporcional. Por quê? Porque no juros simples a taxa proporcional é igual à taxa equivalente. Elas são consideradas sinônimos. Já nos juros compostos isso não é permitido. E o mercado financeiro adota como praxe o cálculo através de juros compostos. Então o juros simples ele não é muito utilizado no mercado financeiro. Deixaria como sugestão para vocês que assistam o vídeo que está proposto nesse slide, que está disponível no YouTube para quem quiser aprender um pouco mais sobre juros simples. Por enquanto é só. Bons estudos a todos.